alunos, eu sou o professor Almir, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, e nós vamos começar agora esse nosso terceiro vídeo, né, no estudo do direito empresarial. E hoje nós vamos falar sobre o empresário no Código Civil. Né? Nós sabemos, né, que o Código Civil tem uma parte especial sobre o direito de empresas, né? E nós vamos começar trazendo aqui o conceito que o Código Civil traz de empresário. No artigo 966 do Código Civil, o nosso legislador destaca o profissionalismo, como uma característica do empresário, a atividade econômica organizada, a produção e a circulação de bens ou serviços. Então, o Código Civil fala, olha, para ser empresário, a pessoa tem que exercer a atividade econômica com profissionalismo. E importante que quando o legislador fala em pessoa, ele não está falando só em pessoa física, tá bom? Ele está falando também em pessoa jurídica, tá? Então, empresário é ou pessoa física ou pessoa jurídica, que exerce uma atividade econômica organizada com profissionalismo, né, para produção ou circulação de bens ou de serviços. A gente não pode confundir a palavra empresário com empregador. Empregador é aquele que está dando o emprego, né? No caso, é um conceito lá do direito do trabalho. Ou então como empregado, aquele que está vendendo a sua força de trabalho, ou administrador da empresa, que é o representante da vontade do empresário. É importante nós entendermos que para o direito empresarial, a empresa não é um local físico, mas sim a atividade econômica organizada que é exercida pelo empresário. Tá? No meio comum, a gente acaba entendendo empresa como empreendimento, né? Mas empresa é a atividade econômica organizada para o direito empresarial. Tá? Quando nós falamos isso, nós acabamos criando alguma dificuldade na compreensão, porque nós entendemos que empresário é o administrador da empresa, mas não. Tá? Empresário é a pessoa que se responsabiliza por todos esses atos. Tá? E o nosso código, ainda no artigo 966, no seu parágrafo único, traz algumas atividades econômicas que são organizadas também, mas não são necessariamente atividades empresariais. Tá? Então é importante a gente destacar que essa classificação de atividade econômica civil, atividade econômica empresarial, ela é uma atividade que é até um pouco remanescente, né, lá da teoria dos atos de comércio, mas que se manteve ainda no nosso Código Civil. Nós já temos vários doutrinadores aqui no Brasil que entendem que isso não está muito adequado. O melhor seria que todas fossem tratadas como atividades econômicas e pronto. Eu particularmente partilho dessa ideia, de não haver distinção entre atividade econômica empresarial e atividade econômica civil. Mas o nosso legislador ainda manteve isso, no parágrafo único do artigo 966, determinando que atividades que são excluídas do conceito legal de empresário, onde incluem-se os profissionais intelectuais, os produtores rurais que não estão registrados na junta, as cooperativas, atividades literárias, científicas, culturais, artísticas, desde que não sejam elementos de empresa, não serão consideradas atividades empresárias. Mas como assim elemento de empresa? Olha, eu posso ter uma atividade econômica, literária, cultural, científica ou artística, que pode ser caracterizada como empresária desde que a pessoa que está organizando essa atividade, aqueles que estão organizando a atividade, constituam ela como um elemento de empresa. Façam um registro na junta comercial dessa atividade como uma atividade empresarial. Mas todo mundo pode exercer atividade empresarial? Será? Bom, o nosso legislador fala assim que o exercício da atividade empresarial ele pressupõe capacidade. Tá? Então, é óbvio que aquelas pessoas que não são consideradas plenamente capazes não podem exercer a atividade empresarial, tá? De forma absoluta. Até a Lei 12.399, em 2011, não era possível que essas pessoas nem exercessem a atividade empresária, nem que a atividade empresária fosse constituída somente ou com sócios incapazes. Tá? Mas a partir da Lei 12.399 de 2011, nós tivemos a introdução do parágrafo 3º no artigo 974 do Código Civil, e aí permitiu que o sócio incapaz possa participar da sociedade empresária sem exercer a administração da sociedade. Nesses casos, o capital social tem que estar totalmente integralizado, e o sócio relativamente capaz tem que ser assistido e o absolutamente incapaz tem que ser representado
por seus representantes legais, né? Então nós temos aí uma exigência de representação para suprir a incapacidade, né, dessas pessoas nesses atos específicos. Tá? Ainda, com relação a esses incapazes, nós temos uma proteção patrimonial específica para eles. Né? O sócio incapaz é autorizado a participar da sociedade, mas diferente dos outros sócios, né, ele vai ter uma proteção patrimonial um pouquinho maior, justamente em virtude da sua incapacidade. Né? Então, os bens que existiam antes da sucessão, né, antes da abertura da sucessão da qual talvez ele foi beneficiado, ou então antes da interdição, se eventualmente ele foi interditado, eles não podem ser utilizados para sua responsabilização. Né? Outros sócios podem ter todo o seu patrimônio usado na sua responsabilização pessoal, mas o sócio incapaz, os bens que ele possuía antes de ingressar na sociedade, ele não pode ser responsabilizado. Com relação a cônjuges, essa nós temos uma questão muito interessante no nosso código. Né? O nosso código ele permite que cônjuges constituam sociedade entre si. Entretanto, né, não é permitida a constituição de sociedade àquelas pessoas que foram casadas no regime de comunhão universal de bens ou então de separação obrigatória, né, que são os casos daquelas pessoas que são maiores de 70 anos, que se casam, ou aquelas pessoas que eventualmente se casaram por autorização judicial. Então essas pessoas não podem constituir sociedade entre si. Né? É claro que sociedades empresárias que já existiam com cônjuges casados no regime de comunhão universal, por exemplo, podem continuar existindo. Né? Mas não é possível constituir novas sociedades empresárias tendo os sócios cônjuges casados em comunhão universal. Tá? Hoje nós temos ainda algumas leis especiais que impedem o exercício de atividade empresarial, né, como representante da empresa ou como titular de cotas. Né? Isso está ligado principalmente a servidores públicos, ou então a membros do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário. Tá? Nós temos algumas limitações em algumas leis especiais. Mas tem uma questão interessante, né, que diz respeito ao produtor rural. Né? Como que fica a situação do produtor rural, que tem CNPJ, né, que explora uma atividade econômica? Essa pessoa é empresário ou não? Bom, o artigo 968 do nosso Código Civil fala assim, olha, o produtor rural simplesmente por estar explorando uma atividade rural, por comprar e vender insumos, sem registro na junta comercial, ele não é empresário. Tá? Ele só vai ser considerado empresário se ele fizer o registro na junta comercial. Né? Então é importante, tomem cuidado. Mas e aquela questão que eu tinha comentado com vocês ainda, sobre o empresário ser pessoa física ou jurídica? Quando é que o empresário é pessoa jurídica? Isso é muito fácil. Né? Todas as pessoas jurídicas constituídas como sociedades são empresários. Então, nós temos sociedades anônimas, das mais diversas, sociedades limitadas, são elas, as sociedades, o empresário. E a pessoa física dos seus sócios serão empresários também? Nas sociedades, não. Então, a pessoa física só vai ser empresário no caso de atuar de forma individual, como empresário individual. E aí, nesse caso, ele vai ser uma pessoa física. Foi criado a Lei 12.441 de 2011, que criava a Sociedade de Responsabilidade Limitada Eireli. Só que essa lei acabou não prosseguindo, porque hoje é possível constituir sociedades limitadas unipessoais, então nós não temos mais organizações de Eireles. Então agora as organizações individuais de firma individual é sempre por sociedade limitada unipessoal. O empresário individual também pode explorar a sua atividade como firma individual, ou como microempreendedor individual, que a gente chama de MEI. Tá? Essas três formas podem ser escolhidas pela pessoa para explorar a sua atividade econômica. Então, de forma individual. Como empresário individual, tendo uma firma individual, como MEI, ou então como sociedade limitada unipessoal. Isso depende do interesse do empresário. Como microempreendedor individual, nós temos a regulamentação na Lei Complementar 128 de 2008, são aquelas pessoas que exploram atividade empresarial por conta própria, mas que preenchem alguns requisitos. Ele não pode
ser titular de uma outra empresa ou possuir cotas de sociedades empresárias. O faturamento mensal dele tem que ser de até R$ 6.750. Ele pode ter no máximo um único empregado, cujo salário seja igual ao valor do salário mínimo ou piso salarial da categoria, né? E a atividade explorada deve se enquadrar nas atividades previstas pelo Simples Nacional. Tá? O empresário individual, né, ou firma individual, né, que tem um faturamento maior, que tem mais empregados, né, ele pode se registrar como firma individual na junta comercial através de uma declaração. Tá? Nesse caso não exige nenhuma exigência de capital, só que esses empresários individuais eles têm responsabilidade ilimitada, né? Ou seja, o seu patrimônio próprio responde também pelo patrimônio da atividade econômica. Por isso que a maior parte dos empresários individuais está optando atualmente pela organização da sua atividade como sociedade limitada unipessoal, né, que foi introduzida com a Lei de Liberdade Econômica e está prevista no Código Civil no artigo 1052, né, que é o artigo que regulamenta as sociedades limitadas. Ela é uma pessoa jurídica constituída por um único titular, protegendo plenamente o patrimônio do sócio, né, que vai responder de forma limitada pelas dívidas da empresa. Né? No caso, ele tem a sua contribuição para a sociedade, ele vai deslocar um patrimônio para essa sociedade e esse patrimônio vai ser o responsável pelas suas atividades. Ele pode ter responsabilidade pessoal? Pode. Em caso de fraude ou então de confusão patrimonial, ele será responsabilizado. Tudo bem? Tá? Com isso, nós encerramos essa nossa aulinha. Tá? Um grande abraço a todos e bons estudos.